Nesse capítulo, nós abordaremos a ação da igreja na cidade, tomando como ponto de partida o ministério do apóstolo Paulo. O nosso ponto de referência serão as ações do apóstolo Paulo. Estudaremos o seu método de trabalho, as implicações das suas estratégias e os motivos que o levaram a um trabalho sério e engajado na pregação do Evangelho. Através do ministério do apóstolo Paulo, 52 novas igrejas foram estabelecidas no contexto do Novo Testamento. Números como esses devem ser considerados para servirem de referência para a nossa ação evangelizadora na cidade. Outra característica fundamental da atividade urbana paulina é o trabalho em equipe. Precisamos aprender a considerar que um dos aspectos da sua grandeza reside justamente que ele não trabalhou sozinho. Desde o princípio, a missão de Paulo foi um empreendimento coletivo. A sua natureza corporativa era um dos elementos mais eficientes na adaptação bem-sucedida da sua missão urbana. A sua atividade missionária esteve baseada no trabalho autônomo das comunidades, as quais delegavam a missão àquelas pessoas que acostumamos chamar de colaboradores de Paulo. A permanência relativamente curta de Paulo nas cidades por onde passava não teria dado os resultados que deu se não houvesse em cada lugar um grupo de homens e mulheres assumindo consciente e autonomamente a edificação das comunidades e a divulgação do Evangelho. Paulo aprendeu essa maneira de trabalhar na comunidade de Antioquia, na qual ele próprio foi colaborador por muitos anos. A partir da atividade itinerante surgiram pequenas comunidades domésticas que autonomamente tomavam em suas mãos a continuidade do trabalho. Portanto, Paulo não chamava seguidores, nem tinha discípulos, ele tinha colaboradores, sendo ele mesmo um líder colaborador no trabalho ao lado de outras pessoas. Esse método, mais do que uma estratégia bem definida, era a exigência do meio urbano, com a sua diversidade étnica, cultural e de condição social. Faz sentido que equipes formadas por pessoas das respectivas cidades, conhecedoras do seu contexto, levassem adiante o trabalho, estimuladas pelos apóstolos e pelas comunidades já formadas. O maior desafio da pastoral urbana está em tornar pública a presença da igreja na cidade. A sociedade atual, como vimos, abre espaço para uma profissão de fé ou uma prática religiosa no âmbito privado ou íntimo, mas tende como sistema a eliminar toda referência à religião. Precisamos de uma base bíblica de referência para articularmos uma ação objetiva da igreja na cidade. Vamos tomar como base a ação desenvolvida pelo apóstolo. A igreja se relaciona diretamente com a vida comunitária. Ela vive junto, ora e atua de forma comum, onde cada um coopera para o bem de todos. E através da construção de uma sociedade cristã e justa, se deduz qual é o sentido de ser a igreja. A evangelização está presente, levando a comunidade eclesial a atuar de modo a obedecer à ordem do seu Senhor, apontando o sentido da sua existência. A força atual da igreja só será medida quando se puser em prática a evangelização, com todos os elementos que ela supõe. Deus decidiu usar homens e mulheres para realizar a proclamação do seu Filho. Por isso os resgata, os chama, os vocaciona, os capacita e os respalda para essa obra. Esse é o papel da igreja através de uma ação polarizadora do Espírito Santo. Levar as boas novas aos que ainda não ouviram, ou seja, precisamos conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Não devemos medir esforços para aprender com o apóstolo Paulo no livro de Atos dos Apóstolos. Em primeiro plano, analisar profundamente o que motivava o apóstolo a pregar o evangelho de cidade em cidade e as estratégias que ele usou para fazer isso. E dessa forma, num segundo momento, teremos uma visão clara para onde se pode ver, para onde se pode caminhar, ou não usar essas motivações e estratégias para a transformação da cidade vingente através da obra redentora e conciliadora de Jesus Cristo acaba sendo uma armadilha. Se nós seguirmos uma outra trilha, se não usarmos o modelo ensinado por Jesus, nós poderemos nos perder na ação evangelizadora. Nós precisamos proclamar com profundidade teológica o fervor missionário. Paulo fora um perseguidor da igreja. Contudo, com a sua conversão, o movimento missionário ganhou força. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o Espírito Santo mostra claramente a missão que Paulo e Barnabé deveriam desempenhar. Com o aval da igreja de Antioquia, os dois saem para a tarefa missionária. A partir daí, Paulo passa para a história, como uma combinação de teólogo profundo
e um missionário fervoroso. Para analisar o movimento missionário do apóstolo Paulo, precisamos responder duas perguntas. O que motivou Paulo nessa tarefa e quais foram as estratégias missionárias que ele usou? Paulo estava motivado a evangelizar, plantar igrejas e organizar comunidades, apesar de toda a hostilidade e perseguição do seu povo. Era óbvio que algo movia. Podemos chamar isso de motivações missionárias de Paulo. A pergunta que nos surge é o que motivava Paulo a pensar na sua missão. Primeiro, paixão por Cristo. A primeira motivação de Paulo era proveniente de um sentimento elevado, a um alto grau de intensidade, de um amor ardente e de uma inclinação afetiva, de um afeto dominador e um entusiasmo muito vivo por Jesus e por sua obra. Esse sentimento norteava o ministério de Paulo e o impelia para que levasse adiante as boas novas. Essa paixão motivava o apóstolo a estar sempre no centro da vontade de Deus, a quem ele pertencia, a quem ele se dedicava. Eu creio que mais do que tudo hoje, a igreja precisa resgatar esse primeiro amor por Cristo. Aliás, somos exortados pelo próprio Cristo a agirmos dessa forma. Paixão pela igreja, isso motivou o apóstolo Paulo. Ele compreendeu que amava a Cristo acima de todas as coisas e que esse amor o levava a amar a igreja de uma forma imensurável. As pessoas das nossas comunidades precisam viver esse amor ardente, tanto por Cristo como pela igreja. Por diversas vezes vemos Paulo tomando as dores de Cristo pela igreja. Podemos entender essa preocupação como resultado do amor ardente do apóstolo pelo Senhor Jesus. Eu acho que o modelo apresentado pelo apóstolo Paulo ressalta algumas ações que são importantíssimas para nós agirmos da maneira como ele agiu. Como ele serviu, como ele perdoou, como ele enfrentou as dificuldades, enfrentou as enfermidades, como ele foi de encontro à necessidade dos pobres e oprimidos, e o tempo da libertação e da graça de Deus foi passado para ele de uma forma tão impactante que ele conseguia passar isso para as outras pessoas. Precisamos hoje investir na proclamação da mensagem de Cristo, que vá ao encontro às necessidades das pessoas. Isso não significa mudar o conteúdo da mensagem, mas mudar a forma de proclamá-lo, a linguagem. Creio que uma das motivações que podemos aprender com Paulo é sobre as suas convicções teológicas. É curioso notar que Paulo não se deixava levar pelos ventos doutrinários da sua época e combateu vários deles. O apóstolo exorta para não cedermos a qualquer vento de doutrina. Quando Paulo e Silas foram enviados para pregar em Bereia, aquelas pessoas que ouviram a mensagem foram consideradas mais nobres que os tessalonicenses, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram dessa forma. Precisamos estar firmados em nossas convicções, adaptando a linguagem ao contexto que estamos inseridos, para que a palavra proclamada possa de fato transformar vidas.